Então, dando continuação à nossa meditação do cerco de Jericó sobre os anjos, a ajuda dos anjos em nossas vidas, convido você a prestar atenção neste trecho que vou ler agora. Trecho tirado do livro de Daniel, capítulo 6, dos versículos 17 até o 25. Então o rei deu a ordem de trazerem Daniel e de o lançarem na cova dos leões. Disse, porém, o rei a Daniel: teu Deus, a quem serviste com perseverança, ele te salvará. Trouxeram uma pedra que foi colocada à entrada da cova, e o rei lhe apôs o seu sinete e o dos seus dignatários. Desse modo, nada poderia ser modificado a respeito de Daniel. O rei voltou para o seu palácio, onde passou a noite sem comer. Também não quis que lhe trouxessem as concubinas, e o sono o deixou. De madrugada, ao raiar da aurora, o rei levantou-se e dirigiu-se ansiosamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, gritou a Daniel com voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem serves com tanta constância, foi capaz de te livrar dos leões? Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou-me um anjo e fechou a boca dos leões, de tal modo que não me fizeram mal, pois eu fui considerado inocente diante dele, e também diante de ti, ó rei, não fiz mal algum. Então o rei sentiu uma grande alegria por sua causa e ordenou que retirassem Daniel da cova. E Daniel foi retirado da cova, nele não se encontrando ferimento algum, porque tivera fé em seu Deus. O rei mandou então trazer os homens que tinham caluniado Daniel e os fez precipitar na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E antes mesmo que tocassem o fundo da cova, os leões já se tinham apoderado deles, esmagando-lhes os ossos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, em primeiro lugar, nós temos aqui a figura de um rei, Dário. Este é um rei do Império Medo-Persa e ele, como o próprio texto diz, ele não queria matar Daniel. Ele tinha uma enorme admiração por Daniel. Ele tinha uma grande estima por Daniel. O texto nos diz que o rei pensava, inclusive, se nós voltarmos a página um pouquinho, no começo do capítulo, o texto diz que o rei pensava em estabelecer Daniel como como o principal administrador do seu império. Ou seja, isso mostra que Dário via em Daniel um homem justo, um homem íntegro, um homem de grande capacidade. Então, os governadores eram 120 governadores, 120 pessoas que compunham ali o reinado de Dário. Eles começaram a ficar enciumados. Eles invejaram Daniel. Então eles se sentiram ameaçados por Daniel, porque ele era virtuoso e eles não. Ele era competente e eles não. Eles sabiam que não iriam conseguir achar uma falha em Daniel. Então eles começam a tramar uma cilada. Eles chamam o rei Dário, eles propõem um decreto que impede qualquer pessoa de rezar a outros deuses. Eles chegam meio que ardilosos no rei, eles chamam o rei de canto, né? Porque quando alguém quer fazer mal, nunca fala em público, né? É aquela conversinha sempre de canto. Vem cá, deixa eu te falar uma coisinha. Quando alguém diz assim para você, deixa eu te falar uma coisinha, viu? Pode ter certeza que não tem uma coisa muito boa por aí, né? Se não for um segredo íntimo, não tem uma coisa muito boa por aí. Principalmente quando junta um grupo de 120 pessoas para falar com o rei. Bem, então eles dizem assim: ó rei, veja que bonito, né, como que eles chamam.
Ó rei Dário, viva para sempre. Os ministros do reino, os magistrados, os sátrapas, conselheiros, os governadores, eles se reuniram em conselho para estabelecer um decreto real para dar força de lei ao seguinte interdito: todo aquele que no decurso de 30 dias dirigir uma prece a quem quer que seja, Deus ou homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, dá força de lei ao interdito, assinando o interdito de sorte que nada mude no seu teor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, a qual não pode ser alterada. Imagina o Dário quando ele viu a proposta, deve ter ficado alegre, inchado, né? Olha só, eles estão propondo aqui que todo mundo tem que levantar um louvor para mim, não pode ser para outra pessoa. Olha só como que eles veem, é uma ideia boa. Ele deve ter ficado assim, todo cheio. Olha só, esses homens querem me louvar, eles querem me amar. Só que eles não sabiam que isto era para pegar Daniel, porque Daniel, ele rezava ao Deus de Israel. Aqui já dá para aprender bastante coisa, né? Primeiro, toma muito cuidado com quem te elogia. Toma muito cuidado com quem quer te exaltar demais. Toma muito cuidado com aquele que quer te colocar acima de todo mundo. Cuidado. O pecado, ele nos convence assim. As paixões da carne nos convencem desta forma. Vamos lá, faz isso. Você não pode ficar sem isso aqui. Não é justo que isto aconteça com você, que trabalhou tanto, que fez tanto por onde, você ficar desta forma, as pessoas estão passando por cima de você. Vamos, reage, fala mal, se vinga. Talvez estejam tentando matar o Daniel dentro de você, que é a sombra de Deus, de justiça, de bondade que existe dentro de você. Toma cuidado com quem quer te agradar demais. Toma cuidado. E existe aqui, né, uma preguiça que nós talvez não percebemos. São Tomás de Aquino, ele escreve na Suma Teológica, ele mostra que a preguiça, que também um nome para a preguiça é assídia. É um nome espiritual para a preguiça. A preguiça, quando a gente fala em preguiça, né, muitas vezes a gente acha que preguiça é só ficar no sofá, ou sem querer fazer alguma coisa, aquela preguicinha que a gente já conhece, né? Mas a preguiça, ela vai um pouco além. A preguiça, ela é uma tristeza diante de um bem espiritual. Isso é preguiça. Essa tristeza, ela leva a fugir da oração. Esta tristeza diante de um bem espiritual leva a fugir da contemplação, leva a fugir da santidade. Por quê? Porque a alma sente que o bem divino é pesado demais para eu aguentar. Eu não consigo. Eu tenho preguiça de levar nas minhas costas este fardo. Deste estado derivam vários vícios e pecados na alma. Vários vícios e pecados na alma. Para vocês entenderem do que nós estamos dizendo aqui. São Tomás, ele discorre, né, e ele escreve alguns dos vícios que podem nascer da preguiça. Se você não sabia, agora você sabe. A malícia é um vício que nasce da preguiça. A malícia é um vício que nasce da preguiça. A pessoa maliciosa é uma repulsa. A malícia é o quê? É a repulsa interior ao bem divino. Seja essa repulsa a uma pessoa, seja essa repulsa ao ver uma pessoa, ou ver de forma errada, de forma maliciosa, alguém criado por Deus, alguém que é teu irmão, é malícia. Vem da onde? Da preguiça. Preguiça não é só ficar sentado no sofá assistindo TV, tá vendo?
O rancor, ele nasce da preguiça. O rancor, ele nasce da preguiça, é o ódio contra quem promove o bem. A tibieza também é uma doença espiritual, ela nasce da preguiça, é a preguiça continuada na prática da virtude. Eu tenho preguiça de ser virtuoso, eu tenho preguiça de exercitar as virtudes, eu tenho preguiça de melhorar, eu não quero melhorar. Lógico, você não vai dizer para você mesmo que você tem preguiça de melhorar, você somente não melhora mesmo. Ninguém diz assim, eu tenho preguiça de ser bom, viu? Ninguém vai falar desse jeito. Ninguém vai, é difícil alguém assumir que tem preguiça, né? Mas o ato de não querer melhorar já é uma preguiça espiritual. O torpor, sabe o que é o torpor? Torpor é o entorpecimento da vontade. Sua vontade fica entorpecida, sua vontade fica como que rebaixada, mais rebaixada do que ela já é. Você fica moroso, morno. O preguiçoso faz isso com todas as vontades, com todas as vontades, com todas as coisas. Não tem vontade para nada. É o preguiçoso. Quando quer alguma coisa, quer somente para si. Quando é necessário reagir para algo bom, para algo bem, não reage. O desespero nasce da preguiça. Por quê? Porque o desespero é o abandono da possibilidade de alcançar a santidade. É assim, a pessoa às vezes é tão preguiçosa que ela fala, isso daqui não vai acontecer comigo mais não, já desisti. É o desespero, cai no desespero. Porque perdeu a esperança. E um outro pecado que nasce da preguiça, divagação da mente. Cabeça ociosa, né? Não pensa em Deus, não pensa nas coisas eternas, vai pensar em qualquer coisa, vai ser distraído. A pessoa preguiçosa, entendamos, ela não quer se esforçar para buscar os bens espirituais. Repitam comigo, a pessoa espiritual. Repete comigo, a pessoa preguiçosa não se esforça para buscar os bens espirituais. Isso é preguiça. Não ache que preguiça é só ficar na frente da TV ou no celular. Isso daí já é a ponta do iceberg. A preguiça, para vocês terem uma ideia, quando alguém vê um outro, a preguiça age assim. Alguém vê um outro, a pessoa preguiçosa vê um outro, uma outra pessoa alcançando frutos, virtude, progresso espiritual, reconhecimento, alegria em Deus. Então o que ela faz? O preguiçoso, porque ela não consegue, ela começa a se comparar, então ela começa a se vitimizar. A vitimização nasce da preguiça, porque ela se sente ferida, porque o outro faz e eu não faço. Então ela começa a se comparar, fica ferida pela comparação. Daí nasce o quê? A inveja, uma tristeza diante do bem do outro, que a própria pessoa não tem, porque não quis se empenhar. Um religioso, por exemplo, um religioso preguiçoso na oração, vê o outro crescendo na santidade e sendo amado pela comunidade. Em vez de se alegrar, o que ele faz? Fica desgostoso. Fica rancoroso. Como ama mais aquele do que este. É só fazer por onde? Aqui, diante do Senhor, os nossos méritos contam, viu? Diante do Senhor, os nossos méritos contam. Precisamos exercitar. Se a gente não exercita, a coisa não anda. Daniel sabe que o rei, ele assinou o decreto. Ele sabe da pena do decreto. Ele sabe
que em torno dele só tem gente preguiçosa, invejosa, que quer ele mal, que quer acabar com a vida dele, só tem gente ciumenta, gente que não pensa nada, que só pensa com malícia. Então o que ele faz? Quando ele sabe do decreto, ele sabe que forçaram o rei a assinar o decreto, o que ele faz? Ele foge, ele para de rezar, porque se ele rezar, ele sabe o que vai acontecer. Se ele rezar, ele vai ser o quê? Jogado na cova dos leões. Não, o que ele faz? Ele continua a rezar 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso levaria para a condenação, ele continua a rezar, porque a perseverança no ritmo espiritual, ela é o primeiro antídoto contra a preguiça. Não tem como escapar da preguiça se eu não perseverar. É um exercício, não tem como sair da preguiça. Às vezes, necessita-se de um milagre mesmo. Alguns autores espirituais, isso é muito forte, alguns autores espirituais dizem que, às vezes, para vencer a preguiça é necessário um grande milagre. Um grande milagre. Daniel, ele nos mostra que a oração não se faz somente quando sobra tempo. Não se faz somente quando é necessária ou não. Não, se faz sempre, se faz com prioridade absoluta. Os padres da igreja, a igreja te lembra que a oração constante mantém a alma desperta. A preguiça espiritual nasce quando a oração se torna eventual, quando a oração se torna negligente. A preguiça espiritual nasce do coração que busca desculpas, que a tudo se desculpa. Eu tenho muita coisa para fazer, ao invés de rezar. Preguiça, isso é preguiça. Eu tenho muita coisa para fazer. Você pode ter muito trabalho mesmo, você tem muito trabalho, você pode ter uma casa cheia para arrumar, você pode ter muito trabalho no seu escritório, você pode ter uma louça para lavar, você pode ter um monte de coisa para fazer. Se você não reza, você saiba, você é um preguiçoso. Se você não reza, você é um preguiçoso. Você tem preguiça espiritual. Porque todas essas coisas podem esperar. A tua vida eterna, não. Todas as coisas nesta terra podem esperar. O seu céu não pode esperar. Daniel, ele busca condição, a ocasião para rezar. Dário já havia assinado o decreto, ele não podia fazer muita coisa porque a lei não pode ser mudada. Então Daniel vai para a cova, ele manda chamar Daniel, ele está aflito, ele joga Daniel na cova dos leões, ele fecha a porta com uma pedra, ele começa a ficar, olha só que interessante, ele fica sem comer, ele fica sem beber, ele fica sem dormir. Então, quando acorda, ele acorda aflito, ele começa a gritar: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus que serve com tanta constância, foi capaz de te livrar dos leões? Ele gostava de Daniel. E Daniel, ele responde: ó rei, vive para sempre, meu Deus enviou-me seu anjo e fechou-me a boca dos leões, de tal modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente diante dele. Aqui nós podemos ver, em primeiro lugar, a luta do preguiçoso contra a luta daquele que está em paz. Daniel está na cova dos leões e passa a noite em paz. Ele dorme na cova dos leões, porque quem reza, quem está desperto, quem está atento à vida espiritual, pode repousar a cabeça em paz e dormir em paz. Não tem medo de leões. Agora, o homem preguiçoso, tíbio, frio, como o rei Dário, está sempre inquieto, ansioso, não consegue dormir, não consegue descansar, porque não tem paz. Por quê? Porque a preguiça estremece as paixões. Pode estar numa cama luxuosa, pode estar no seu palácio, mas não consegue dormir. Os leões aqui representam a morte, os demônios, as paixões violentas, a fúria dos perseguidores. Nós escutamos na carta de São Pedro
São Pedro ele diz para nós, nos exortando: cuidado que o diabo é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Muitas vezes, queridos irmãos, mediante a esses inimigos da alma, tendemos a crer que não adianta lutar, que não vale a pena resistir. Mas Daniel resistiu, ele estava em paz. Esses leões somente devoram homens preguiçosos. Os preguiçosos no final do texto foram devorados todos. Os leões, eles só devoram quem é inerte, quem está parado. Porque quando a alma está inserida em Deus, esses leões, eles se tornam inofensivos. Quando a alma está inserida em Deus, Deus envia os teus anjos para nos guardar. Ele fecha a boca dos leões. E se você está inserido em Deus, Deus ele fecha a boca dos leões com seus anjos. Ele silencia as paixões, ele silencia, ele contém as emoções, ele contém tudo, ele cala tudo. É isso que Deus faz. Peça auxílio, mais uma vez, né? Rezando. Peça auxílio aos anjos. Existem anjos de todas as espécies nas hierarquias. Se você quer crescer numa virtude, peça ao anjo. Eu quero vencer em tal virtude, eu não quero ser um preguiçoso. Mostra-me o caminho contra a preguiça. Mostra-me o caminho da fortaleza. Peça ao seu anjo da guarda, grude nas armas espirituais que você tem, que Deus te dá para vencer os leões da tua vida, porque os leões eles virão. Você não precisa ser jogado na cova dos leões. Os leões eles virão até você. Não se esqueça, queridos irmãos. Repito, às vezes, isso disse ontem, disse anteontem, às vezes nós agimos como se o demônio fosse um nada. Não, nós lutamos contra homens, aliás, contra forças espirituais espalhadas nos ares, contra potestades, contra os demônios. É com isso que nós lutamos. O demônio só está esperando você dar uma escorregada. E às vezes nós brincamos, né? Brincamos com azar. Nós brincamos com azar. Cuidado, não se coloque na cova dos leões. Apoie-se no seu anjo. Peça auxílio. Reze. Não rezar é o mesmo que se jogar na boca dos leões. Não pedir auxílio é o mesmo que se colocar na boca dos leões, que estão aqui prontos a devorar. E a preguiça, quando instala, é um mal, é uma doença, é como se fosse de fato, né? Aquela doença, um câncer que vai espalhando, que entra e que espalha sobre a tua vida. Só que na tua alma, a preguiça ela faz isso. Tem que ser extirpada de uma vez só. Arranca a preguiça. Para não sermos rancorosos, nem reclamões, nem fofoqueiros, nem invejosos. Peça a graça, Senhor, não quero mais ser um preguiçoso. Tira de mim. Anjos do céu, arranquem de mim esta assídia, esta preguiça. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, possa nos auxiliar, nos mostrar o caminho, possa nos dar a graça da fortaleza, para que nós não nos percamos no caminho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.